tá? Por isso que eu tô aqui assim, sem câmera, só na escuta. Não, isso eu não tinha visto. Você tava aí? Bom dia! Tô. Bom dia. Eu entrei aqui e tô aqui tentando ainda mexer no Wi-Fi, eu não sei o que aconteceu. Eu tô na internet do celular, só que parece que ela tá meio ruim. Aí por isso que eu tô aqui assim, só de escuta, mas eu vou comentando aí também, só tô tentando resolver aqui. Prazer aí, tô escutando a discussão que vocês já estão fazendo. Se apresenta, né? Meu nome é Roberta, eu sou head, né, gerente da área de Customer Success, Customer Care da Snovio, que é uma empresa de software. É, Giovana conhece. Ah, é? Então É. foi você que falou daquela vez lá que conhecia. Legal. E aí o meu desafio atual, assim, é porque eu tenho uma equipe nova, né, na verdade. Então, o que eu coloquei, que eu estava conversando com o Ragonha aí sobre o que era o meu desafio, eu coloquei que era desenvolver uma equipe, eu coloquei engajada, né, gerou uma conversa, mas manter uma equipe, saber como manter uma equipe em desenvolvimento. Porque atualmente eu vejo que eu tenho uma boa equipe, a gente tem uma gestão que apoia também, então uma gestão assim, quem está acima, né, tanto o country manager aqui da Snovio quanto a Snovio geral em si, a gente tem visto muito apoio, muita liberdade, então, e assim, a gente fica bem na mão de cada gestor mesmo. Então, meu desafio seria esse, mais assim, de conseguir ter uma boa equipe, eu diria assim. Eu sei que a gente não consegue ter tudo nas mãos, mas mais ou menos isso, manter a equipe em desenvolvimento. Ô, Roberta, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu queria saber o que você ouviu, qual parte você ouviu do que a gente estava falando aí? É, eu ouvi vocês falando sobre os diretores, né, da Giovana, né? É Giovana? Isso. Que queriam que fosse medido o nível de liderança, não é isso? É, Peguei esse finalzinho ali. não, você pegou no final. É porque eu comentei antes com ela que eu acho que a gente precisa começar por um problema que é, para a gente ser bem objetivo nos debates e no aprendizado, a gente precisa primeiro definir qual o objetivo, porque olha só, o nosso encontro aqui é para falar sobre o processo de desenvolvimento, né, desenvolvimento da equipe. E aí, eu falei, eu estava comentando o seguinte, que a gente primeiro, porque eu percebo que poucos têm definido e precisa definir quais são os objetivos desse processo, para depois a gente ver quais objetivos não estão sendo alcançados, e daí discutir em cima do objetivo que você quer alcançar, porque aí, eu repetindo aqui uma frase do Falcone, lembrei, Vicente Falcone, problema é uma meta não alcançada. Então, assim, se a gente não definir qual que é o problema, a gente vai ficar batendo, discutindo coisas que não são relevantes, às vezes, entendeu? Então, assim, o que que é relevante na empresa? Tem que ser metas, né? Objetivos não alcançados. E aí, então, eu pergunto, o que quase ninguém respondeu ainda, assim, não estou falando de vocês ainda, estou falando do mercado em geral. Quais são os objetivos do processo de desenvolvimento na empresa. Entendeu? Aí sim, a gente define os objetivos, vê qual não está alcançando e vamos debater como que a gente alcança eles. É uma linha de raciocínio que agrega muito valor porque ela está ligada a um objetivo relevante. Você tem que pôr um objetivo relevante. Se não for relevante, você não define, né? Então, Sabe e uma aí. coisa que eu acho? Ah, Eu acho que pode ser que, às vezes, as empresas, os times, até colocam objetivos, mas esses objetivos não são tão seguidos.
sabe? Então, não sei, vamos falar da gente. Quem tem das duas, qual empresa tem um objetivo bem claro do processo de desenvolvimento? Eu não estou falando do treinamento, treinamento não é processo, tá? Ó, do ela vai falar de um programa que ela está falando de liderança. Peraí, Ah, esse programa de liderança vai ter um objetivo, mas o objetivo do processo de desenvolvimento não é o objetivo do treinamento que ela está dando, são coisas diferentes, mas espera, o né? processo de desenvolvimento envolve o quê? Envolve os treinamentos, envolve desenvolvimento no sentido de estudo, envolve o que o líder faz para que a equipe. Olha só, então vamos lá. Ah, Essa é uma coisa muito interessante, porque as pessoas geralmente não pensam. Essa pergunta é fatal, e você bateu em cima assim, de uma coisa que muitos ainda não identificaram, né? Qual que é o processo de desenvolvimento? É a pergunta para chegar no medidor, né? Se eu quero uhum, medir algo, eu tenho que saber que eu quero, qual é esse algo, é o processo. Então, vamos lá. O que é processo de desenvolvimento na empresa? E aí vamos falar em processo de desenvolvimento contínuo. Por isso que eu falo, desenvolvimento contínuo não é treinamento. Treinamento é pontual. Na hora que ela acabar o treinamento da liderança, acabou. Agora a questão uhum, é, treinamento faz parte de um processo de desenvolvimento. Então vamos lá. O que é processo de desenvolvimento? Processo de desenvolvimento, como que ele acontece? Não é o que é, né? Como que é? Quais as etapas? Eu vou falar de uma forma grosseira e aí cada um adapta na sua realidade. uhum. E aí você vai ver que talvez vocês não estão fazendo um processo de desenvolvimento, é só treinamento. E aí, ok, então, aí a gente muda a conversa. Então, assim, processo de desenvolvimento, vamos falar em gestão de processo. Gestão de processo é um processo de desenvolvimento. Como que isso acontece? A gente coloca medidores, vamos falar por equipe, tá? Então, pensa no processo de desenvolvimento por equipe, para não ficar muito complexo para a empresa. A gente coloca medidores de qualidade no setor, na empresa, né? Mensura e vê qual desses medidores está sendo alcançado. Então, medidor de qualidade lá do seu atendimento. O que é qualidade? Então, não existe a qualidade do processo, né? Que ela, a quantidade de atendimentos, a satisfação do cliente, blá, blá, blá. Então, assim, quais desses medidores que a gente não está alcançando? Aí a gente foca no que isso é um processo, tá? Então, isso, esse é você define os medidores, aí qual que é o processo que se repete? Como que se repete o processo de desenvolvimento? Você olha o medidor que você não está alcançando, você cria um projeto com a equipe, você implanta mudanças, às vezes você dá treinamento, às vezes você dá curso, às vezes você pesquisa novas soluções, implanta, vê se aquele medidor melhorou, se melhorou, volta, o processo continua. Pega um outro medidor ou um outro índice, aumenta o nível, por exemplo, eu queria um grau de satisfação, eu estava em 5, eu fui para 7, agora eu quero 9. Aí processo, é contínuo. Então defino que agora eu quero um novo medidor, eu crio o projeto, a equipe treina, aprende, estuda, implanta, vai. Deu, alcançou? 9? Tá, alcançou. Então agora vamos para outro. Esse é um processo, ele é cíclico. Esse processo é assim, não é projeto. Projeto é aquele que acaba, né? O treinamento é um Uhum. projeto. Treinamento de liderança. Eu fui lá, treinei, desenvolvi o quê? Na hora que eu desenvolvi, acabou. Se eu não desenvolvi, ou se era só o objetivo dar curso, aí que vai o objetivo do treinamento. É só dar o curso? Então, deu o curso, acabou, é projeto. Né? Agora, o processo de desenvolvimento ele é cíclico. Então, o outro processo que acontece paralelamente, que nas empresas, que a minha ideia é unir isso aí, mas é o processo de desenvolvimento das pessoas, avaliação de desempenho, PDI, plano, né? Planeja, estuda, aprende e tal, revisa, chega no final do semestre, volta de novo. Avaliação de desempenho, PDI vai, então é um processo, é cíclico. E a pergunta é: se vocês estão implantando um desses dois ou querem ter um processo de desenvolvimento, tem que mapear o seu. Como que é isso hoje e qual que é o objetivo dele? E aí vem depois como que mensura se ele está dando o objetivo, né? Se ele está dando resultado para a empresa. Depende qual que é o objetivo. Entendeu? Então, Então, isso que eu ia assim, te esse é o perguntar. problema. Que você vê como, quais são os maiores, resultados atingidos com um processo assim? Os maiores resultados do Uhum. processo de desenvolvimento é a melhoria, geralmente onde o pessoal dá mais valor, onde o que os empresários mais querem. Tem muito discurso bonito aí de, por exemplo, queremos ter uma boa cultura na empresa.
Aí, pera lá. Só que, geralmente, onde que eles querem que melhore? Eu quero melhorar o grau de satisfação do cliente, do atendimento. É o que está ligado mais à alma do processo que o setor executa, né? É vendas, é aumentar a venda, que vendeu um novo produto, que colocou um novo produto no mercado. Então, geralmente, o que eles mais valorizam é isso. Só que se você pegar como objetivo melhorar, por exemplo, a cultura, desenvolver uma cultura forte para, por exemplo, desenvolver pessoas, que é o que a gente está promovendo aqui. Então, assim, depende. O que é maior que as pessoas mais reconhecem tem que ser o que ela quis fazer, desenvolver com aquele processo, né? Então, aí vai de cada um. Mas o que a gente vê de fora aqui é o que mais a diretoria quer, é coisa mais palpável e resultado de qualidade que tem valor para ele. Então, assim, por isso que o processo tem que focar neles. Eles falam assim, peraí, qual indicador você quer? A gente tem que criar um processo, esse que eu falei, seja desenvolvimento de processo ou de pessoas, que eles tenham bem claro o que eles querem. Porque se eles não... Eles falam assim, não, coloca o indicador aí e foca no que vocês acham que tem mais relevância. E depois ele quer que uma coisa e você foca em outra, aí fala assim, isso não dá valor. Claro, você que não direcionou direito. Se você direcionar para uma coisa que não tem valor, não vai dar valor no final, né? Sim. Uhum. Não, eu pensei mais até pelo sentido, não pelo sentido, claro, sempre tem a diretoria que vai, né, querer saber o porquê é o resultado, mas eu pensei no sentido de, tipo, já apresentar o que é o que dá mais, o que é mais valorizado, entendeu? Tipo, você já vem com a resposta? Não entendi. Tipo, quando no sentido de apresentar ou até de saber mesmo, assim, entender o que que gera, o que que é o porquê normalmente, o que que as pessoas normalmente veem como o porquê. O porquê de Normalmente ou ele pega, porque olha só, tem dois processos de desenvolvimento, e nós precisamos lembrar disso. Acho que às vezes até eu misturo, mas a gente tem que lembrar. Olha só, se nós temos o desenvolvimento da equipe, que está muito ligado ao setor, ao processo que ela executa, e nós temos o desenvolvimento da empresa. Eu não estou falando aqui de desenvolvimento da empresa, vocês viram que eu falei assim, projeto ligado ao indicador do setor, né? E aí identifica qual qualidade não está sendo alcançada, estou falando de processo. Agora existe o desenvolvimento da empresa, e também quando você fala em diretoria, às vezes eles querem, por exemplo, aumentar o número de produtos, enfim, aumentar a amplitude do negócio até onde está vendendo, tem N coisas estratégicas. Isso aí, esse desenvolvimento da empresa acontece como? Dentro da gestão estratégica, que eu não falei, que é o planejar a visão, definir os objetivos do ano ou dos 5 anos, sei lá, depende da empresa, né? Hoje em dia tudo é 6 meses, né? Define os objetivos, implanta projeto e vê se alcançou. Aí você está desenvolvendo a empresa. Então, assim, quando fala em olhar para a diretoria, precisa ver também se você quiser trazer o que o pessoal está buscando, você tem que pensar, peraí, nós estamos falando de desenvolvimento da empresa ou estamos falando de desenvolvimento da equipe? Ou estamos falando de desenvolvimento das pessoas? Aí, a das pessoas está muito ligada à equipe, para mim, eu nem dividiria, mas, enfim. Precisa também começar esses conceitos, a própria diretoria precisa saber distinguir isso daí, né? Para poder medir, né? Uhum. Entendi. Até sobre o PDI, né? Você falou que volta, que é cíclico, né? O PDI, ele é de cíclico, mas eu estava até pensando sobre isso ontem para colocar na equipe. Cíclico de 6 meses, cíclico de 3 meses, tipo OKR, de 1 mês. O que é o melhor? Tem gente fazendo trimestral, tem gente fazendo semestral, tem gente fazendo quadrimestral. Já vi dos três, nessas últimas 2 semanas, já vi trimestral, eu acho que teve também. Teve. No Rank a gente faz semestral, porque a gente elenca com a avaliação de desempenho, né? Então você responde a avaliação de desempenho, vê os pontos que tem que ser melhorados, trabalha no PDI e daqui 6 meses faz de novo. Então é sempre semestral. Mas eu vejo um gap no sentido assim do engajamento das pessoas com PDI. Raramente elas terminam 100% do PDI. Ou porque o líder não monta um PDI tão ajustado à realidade, e outra porque as coisas vão mudando muito, e aí do tipo desengaja, sabe? Então é um ponto de atenção que eu vejo. Então, e aí você já falou uma coisa
que para mim já tem uma solução fácil, né? Porque uma das causas, quando você fala assim, porque muda muito, então o PDI tem que mudar junto. Aí só que tem um problema, né? Se muda rápido e não dá tempo de concluir, também você vai começar com as coisas e não vai terminar também. E aí, nós vamos chegar aonde, né? Então, assim, coloquei uma meta de ele aprender o negócio em 3 meses. Aí deu 2 meses, já mudou, e aí começou a perder o tempo. Tipo, perdeu porque não termina. Então, aí precisa ver também essa dinâmica, né? É que eu tô chegando à conclusão que, assim, muitas coisas se esbarram na mentalidade do líder, sabe? Porque se o líder tiver a mentalidade de que desenvolver as pessoas é bom porque ele vai alcançar mais resultados de negócio, beleza, ele vai investir nisso. O líder que não enxerga isso, não adianta o que você vai fazer. Ele só vai fazer desenvolvimento para apagar incêndio. É coisas pontuais, entendeu? Não vai ser algo contínuo. Então, por isso que eu gosto de trabalhar com a liderança, que é vamos explicar para a galera o quanto isso é importante para descer. Então, podemos fazer um exercício aqui, ó, que é a linha de raciocínio que eu gostaria falando, seguindo aquilo que eu acabei de falar para você, de ser o mais objetivo possível no nosso debate para agregar valor. Então, primeiro, assim, se vocês concordarem, vamos pensar no seguinte: para falar em quais são os objetivos do processo de desenvolvimento, antes eu tenho que perguntar para vocês se o que vocês querem na sua empresa é um processo de desenvolvimento contínuo, né? E aí, lembrando, o que é o processo? Pode ser, não necessariamente, vocês podem ter o seu diferente, mas ele geralmente define-se quais são os principais objetivos do setor ou das pessoas, que são os indicadores de desempenho individuais, então, né? Ou avaliação de desempenho ou objetivos do setor. Ver qual não está sendo alcançado e aí desenvolve, volta e faz de novo. Então, assim, isso para mim é um processo de desenvolvimento contínuo. Nós estamos falando disso para vocês? É isso que vocês estão querendo? Vamos falar desse processo? E aí, porque esse pode ser um ponto. Ou então, vamos falar do treinamento. Se eu falar do treinamento, eu vou voltar para vocês, vou perguntar assim, né? Para que esse treinamento está sendo desenvolvido? Né? Enfim, mas pode ser outra linha de raciocínio. Então, a questão vocês acham que vale a pena a gente falar desse processo de desenvolvimento contínuo e aí como mensurar isso, enfim, direcionar, acelerar, ou não? Vamos falar de coisas mais pontuais. Eu gosto da ideia de falar. Tá, então vamos lá. E aí, qual seria? Então, vamos lá assim, ó, objetivos. Então, para vocês, vamos então fazer um debate aqui de quais são os objetivos do processo de desenvolvimento contínuo. Para mim, a gente desenvolve as pessoas para atingir mais resultados no negócio. Então, vamos lá, vamos traduzir então isso aqui, ó. Alcançar os resultados do negócio, ótimo. E aí, o que é o resultado do negócio para você? Onde está? Porque, olha só, eu vou forçar a objetividade, tá? Eu sei que você tem até a resposta, mas eu tenho que, na hora que a gente vai escrever, pensando que eu sou o seu liderado, tá? Então, eu quero ser o mais claro possível. Aonde que está escrito? Está escrito isso? Porque esse é o ponto, né? Quais são os resultados do negócio? São os resultados da área, e são os KPIs da área mesmo, né? Tipo, se eu trabalho com pré-vendas, vai ser calls, vai ser propostas. Mas sabe por que eu tô dizendo isso? Legal, isso. Tem 2 cenários. Se você contrata pessoas júniores, elas precisam de desenvolvimento automaticamente, porque elas são júniores, elas precisam aprender a fazer o trabalho, elas precisam aprender a entregar os resultados, beleza. Mas tem o cenário que eu, por exemplo, eu sempre trabalhei com metas crescentes ao longo do ano. Porque eu sempre trabalhei com comercial. Comercial sempre tem metas crescentes. E chega uma hora que, assim, eu sei atingir a meta 10 com a equipe que eu tenho. E daqui 2 meses eu tenho que atingir 15. Como eu faço isso? Eu não sei ainda, porque se eu soubesse, eu já estaria fazendo 15. Mas, se eu desenvolver as pessoas e inovar onde eu estou fazendo, eu atinjo 15. Então, eu preciso automaticamente do desenvolvimento, senão eu não consigo evoluir, entendeu? Exatamente. É isso que eu penso. Mas é que tá aquela frase. Não, desenvolvimento serve para isso, né? Você não vai conseguir alcançar resultado diferente fazendo a mesma coisa. Então, não tem como desenvolver. Por isso que é desenvolver, é mudar, né? Não é ficar fazendo do meu jeito. Agora, você falou uma coisa, e aí você falou uma coisa muito bacana, assim, que geralmente você mesmo não lembrou de comentar. Eu não sei se... Bom, eu estou anotando lá no quadro, tá? Se quiserem eu compartilho aqui, acho que eu vou fazer isso. Mas você falou uma coisa que você não citou como objetivo,
E tem um objetivo aí. Quer ver, ó? Calma lá. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Mas isso que você falou foi bem relevante para mim também, porque a nossa realidade aqui é essa, né? A gente optou por ter uma equipe mais júnior e aí tem que desenvolver todo mundo. Então, alcançar os resultados do negócio é uma coisa bem bacana. Só que se a gente definir, olha só como é engraçado a questão de definição, né? Se você coloca como objetivo, e agora eu vou te dar uma sugestão, vamos pensar junto, como um outro objetivo. Você fala assim, mas esse está dentro do outro. Não. Aí que vem a metodologia de definir o objetivo de uma forma mais clara e possível para algumas situações ou momentos, enfim. E aí fica mais fácil de você alcançar aquele objetivo. Quando você falou uma coisa aí, e agora a Roberta ela entrou no gás, porque o problema tem uma fase, uma coisa é para uma equipe que está montada, e aí o que você falou bate tranquilo, é aumentar o QPI, alcançar tal. E aí você consegue enxergar um processo de melhoria, né? Melhorar. Agora tem o processo de desenvolvimento também da equipe, ele também tem um processo meio que paralelo aí, que é primeiro desenvolver quem entra, que é o processo de onboarding, ou mesmo de integração. E aí vem um X da questão, né? Eu acho que cabe a gente também colocar um objetivo ligado a isso, porque essa fase ela é muito específica. A fase de fazer o cara entrar no jogo, né, e começar a jogar no nível que outros já estavam, ela é uma fase pontual e específica. E eu acho que nós precisamos colocar objetivo relacionado a isso. Então, assim, voltando, aonde que eu quero chegar? Sugestões. Eu não escrevi isso, tá? Vamos escrever juntos, se vocês acharem que é relevante. Qual que é o objetivo do processo de desenvolvimento contínuo? Um deles, né? Fazer o integração, enfim, agora precisamos achar as palavras. Integrar ou treinar, desenvolver, enfim, os colaboradores novos num processo para alcançar o patamar ali de alguém que já, enfim, para entrar no jogo, precisa aprender a escrever. Mas entendeu assim? Esse é um objetivo específico. E aí, como você vai saber se você alcançou ou não? É por isso que precisa definir o objetivo. Como que eu sei se eu já integrei o colaborador de uma forma eficiente ou não? Então, qual que é o objetivo? Ele saiba as tarefas principais, enfim, aí eu tenho que ter um processo ligado a esse objetivo. Ó, vou tentar escrever aqui, ó. Fazer com que o novo colaborador alcance um desempenho, sei lá, vou começar as primeiras palavras, esperado para a fase, que tá só bem grosseiramente falando. Mas é mais ou menos o seguinte, porque é um primeiro grau de desempenho. O cara vem não sabendo nada, né? Ou pode até dizer assim, ó, consiga realizar X, os principais processos da fase inicial, que lembrando que ele vai conseguir realizar menos, com o mínimo de qualidade. Estou chutando aqui. Que seria basicamente, assim, para a área de venda, seria fazer os cursos, provavelmente, né? Fazer as primeiras ligações, entrar em contato com os primeiros clientes. E daí, para a área de sucesso do cliente também, mais ou menos isso, né? Porque o caminho é bem parecido, eu acho. Então. Responder as dificuldades, entender como que ele conversa com o cliente, esse tipo de coisa. Aqui a gente tem, tipo, o padrão de conversa também, mais ou menos como que você tem que conversar, que é contato pós-venda normalmente, né? Aí, tipo, padrão para resposta. Então, se eu coloco isso como objetivo, a questão é o seguinte, que você vai ter que responder. Se a gente seguir isso como objetivo. Olha só, para definir se o processo de onboarding está sendo bem feito ou não, você tem que, de novo, olha para o objetivo. E o que está escrito no objetivo? Olha só, eu coloquei algumas coisas que são ideias que têm a ver com o conceito de integração. Olha aqui, ó. Fazer com que o novo colaborador alcance um desempenho esperado para a fase. Que assim, não adianta esperar dele igual um cara que já sabe. Então, primeira coisa,
palavra-chave, o que a gente precisa? Definir desempenho esperado para a fase 1, né? Que vamos chamar de fase 1, quando ele entra. O que eu espero? Porque tem que esperar menos, né? Então, não dá para esperar a mesma coisa. Então, vamos treinar por fase, não vamos treinar querendo alcançar tudo já. Não, vamos definir uma primeira fase. Qual é o desempenho esperado? Consiga realizar quais processos, que é o desempenho para quais processos. Então, quais procedimentos, né? Ele precisa saber fazer, que aí dá o desempenho, né? São as duas coisas que tem que estar junto. Eu defino o processo e eu defino a qualidade. Então, assim, tem duas variáveis aqui. E outra coisa, eu pus aqui depois, quando vocês estavam, né, a Roberta tá falando, e qual é o prazo para alcançar isso? Aí, se eu souber definir isso, depois eu consigo me definir se o meu processo de treinamento para integração está sendo bem feito ou não, porque aí eu comparo com isso, ele está alcançando desempenho no prazo e sabendo realizar os processos que a gente quer, né, com aquela qualidade, sabe? Se não está, o processo não está bom, tem que lá e revisar, ou eu mudo a meta, né? Não, vou dar mais prazo porque eu não consigo com esse prazo, vou reduzir tarefas, enfim, e aí você faz o ajuste até chegar no padrão de qualidade. Tem sentido isso? Entendido. Uhum. Sim. Esse sim, tranquilo. O que você acha, Giovana? Não, eu concordo, e a fase de onboarding é importantíssima, né? Para mim, um dos KPIs que eu olho também é o tempo de rampagem. Então, sei lá, para um assistente de vendas, 3 meses, mas se a gente fizer um onboarding estruturado, com as metas definidas, com todos os treinamentos, tudo, vai ser 2 meses, e aí ele vai estar pronto já no nível dos outros. Então, para mim é mais claro em relação a KPI como é que a gente poderia atuar. No Rank My App a gente tem os onboards, mas ainda não estruturados como eu penso dessa forma, porque ainda a gente está investindo em ferramenta e tal. Mas eu sei da importância dessa fase, né, que faz parte aí, e todo mundo passa pelo onboarding, sem exceção, né? Então, aí eu não sei se eu entendi o que você falou, a minha dúvida é, vocês definiram esse resultado esperado para esse processo de treinamento de forma clara assim, ou não está assim? Ou não definiu ainda? Não, ainda não. Já existe um onboarding, só que cada área faz da forma como quer, entendeu? Então não está ainda padronizado, acompanhado, por falta de braço mesmo, de prioridade da empresa. Então, aí que está o X da questão. Aí que eu venho com a questão da metodologia ágil, que a cultura, não metodologia, porque eu não sei se a metodologia fala alguma coisa nesse sentido. Eu queria que vocês prestassem bastante atenção nisso. Eu tenho talvez um pouco mais de anos de trabalho do que vocês. Não digo que eu sou melhor ou pior. Estou falando em anos de experiência e aí vou falar em históricos, né? Como eu tenho mais vivência, às vezes, não sei, né? Eu estou com 47 anos, estou nesse negócio há 20, tá? E aí o que eu fui apanhando e aprendendo? Eu trabalhei numa empresa grande, num dia lá num sistema de gestão de qualidade, lá num processo que eles estavam fazendo, eles colocaram uma etiquetinha assim, olha só que impressionante, olha como faz diferença, né, o emocional, o objeto, enfim, para você aprender as coisas. Eles colocaram na minha mesa, aquele marcador de livro, sabe, que coloca frase, aí as pessoas colocam frase. Colocaram para mim assim, em busca do ótimo não se faz o bom. Aí, olha, vai caracas, né? E aí, depois desses 20 anos, eu fui vendo o que os empresários, todo mundo quer as coisas para ontem, né? E aí, se você quiser, e aí eu vi que eu começava a tentar entregar muito mais do que eles queriam. Aí não batia, porque o cara quer resultado logo, um resultado X, e você quer entregar com mais qualidade, com mais, então assim, o que eu estou falando aí? O que tem a ver com isso que nós estamos falando? Em busca do ótimo se faz o bom. Para definir esse resultado esperado, eu preciso, para cada setor, na verdade, acho que para cada setor, talvez uma meia hora, uma hora. Não tem porquê. O pessoal está se desenvolvendo, está realizando um processo e não sabe qual que é o resultado esperado. E isso define-se em uma hora.
para definir, não, eu vou definir como medir, esquece o quantitativo, vai no qualitativo, porque o qualitativo ele já direciona, é o que eu falei assim, peraí, vamos escrever qual que é o processo que realmente ele tem que saber, isso está ligado para a definição do objetivo, que é assim, se for seguir a minha descrição aqui, tá? Se fosse você implantar o meu objetivo, o que eu escrevi aqui, o que eu escrevi junto com vocês falando, e chegou nesse aqui. Então, assim, se eu fosse implantar isso aqui, eu acho que uma hora tem que estar definido para todo o setor. Olha só, o que tem que definir? Qual que é o desempenho esperado? Para definir o desempenho esperado do processo de treinamento, preciso definir qual que é o processo que ele tem que aprender a fazer. Então, aí, escreve lá, o que ele tem que saber fazer dentro de 3 meses, né? Que eu, sei lá, 2 meses que você falou que agora está em 2 meses. Ó, nossa meta é a primeira coisa, em 2 meses. Em 2 meses, o que ele tem? Põe lá as rotinas, ele tem que saber fazer isso, 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 isso. Tá, e qual que é o nível de qualidade? Como que eu sei se ele tem essa qualidade para isso? Então alguns indicadores são esse. Ou a gente vai monitorar, tal, não sei o que lá. Enfim, coloca isso aí e pronto. E coloca isso como, mas não vou medir. Não, medir já é o ótimo, entendeu? Medir, ter um indicador, blá, 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 blá. Mas tem como você acompanhar e ver se depois se está sendo alcançado. Mas o mais importante, que eu acho que eu queria ver se vocês concordam comigo, quando a gente define, por que definir logo e não talvez medir, mas pelo menos definir? Porque quando você define bem definido, você já direciona todo mundo para aquele objetivo, você direciona. Se medir depois é um segundo passo, mas só de direcionar melhor, eles vão ter um resultado melhor do processo de treinamento, porque você já direcionou melhor. Fala, tem que ser 2 meses, ele tem que aprender isso, isso e isso, com nível de qualidade X, para que a gente, assim, se eu bater o olho lá e vou ver, vai ser legal, enfim. Aí você já mudou, o pessoal já tem uma linha do que é valor para aquele processo, entendeu? O que vocês acham? Eu vejo que, assim, é claro para as pessoas que você contrata alguém o que é esperado dela. Porque já existem outras pessoas que fazem a mesma coisa. Eu sei onde eu quero chegar. A dificuldade não é essa. A dificuldade é você montar todos os materiais, treinamentos, reuniões, tudo cadenciado de uma forma que faça sentido e impulsione a pessoa a chegar onde a gente quer. Essa é a dificuldade, é isso que as pessoas não fazem tão bem na minha visão, porque elas não entendem o processo de aprendizagem, elas não entendem que não é pontual, que precisa de prática, que vai ter que ser várias coisas, que tem que ter desafio. Essa é a construção difícil, sabe? Então, todo mundo sabe, beleza, eu quero uma pessoa assim, assim, assado, mas como eu desenvolvi isso em 2 meses? Então, mas você está pulando o que a gente falou que era, se eu entendi bem. Se eu entendi bem, você está desprezando o que a gente falou que é que precisa. Não, se eu entendi. Não, eu não estou desprezando. Eu estou dizendo que eu já sei o objetivo, que a empresa tem claro o objetivo. Eu já estou em outra fase. Então, mas não tá. Aí é que está o X da questão. Olha só, o que a gente falou. O objetivo, esse objetivo que você falou, ele para mim não é claro. Olha só, se você fala assim, todo mundo sabe onde quer chegar, tem que chegar no nível de performance assim, e olha só, isso aí, presta bem atenção. Tá ligado a uma outra coisa. Talvez não é nem a clareza. É outra coisa que eu tô aprendendo. Objetivos muito longos não servem para projeto. E aí você tá falando assim, eles não sabem, você tá pegando um negócio eterno. Tipo assim, chegar num lugar onde que ele vai demorar 2 anos para chegar. Não. Eu tô falando do onboarding. Eu tô falando do onboarding de 2 meses. Isso. Eu acho, honestamente. Eu tô pegando a fase que você falou o objetivo é chegar no nível de patamar, não dos 2 meses. Eu tô falando daquele. Então, assim, volta para os 2 meses. Tô falando dos 2 meses. Cada um sabe. Então, beleza, vamos falar do objetivo. Quer ver que eles não sabem o objetivo? Se você faz um teste, fala assim, o que ele tem que saber, fala para o líder escrever o que esse cara tem que saber em 2 meses e você escreve no papel em 2 meses. Você vai ver que os dois não vão bater na mesma coisa. Escuta o que eu tô te falando. 90% você não vai dar certo. Eles não sabem o objetivo. Seu objetivo não é claro. Tem que chegar no nível de patamar do cara júnior. Não, isso não é. O que é nível de patamar júnior? Não está escrito isso. Eu não sei qual. Você não sei. Então, assim, eu não sei qual que é. Não, mas o pessoal nem faz processo de. Não, tudo bem. Mas a questão eu estou voltando para ter um objetivo claro primeiro, para depois falar assim, olha, vocês não estão alcançando. E aí fala assim, olha, você não está fazendo treinamento, que é o que você falou, porque vocês não treinamento, vocês não querem fazer, blá, 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 entendeu? E aí vem o X da questão. Agora, ligado ao que você falou, eu vou te falar uma outra coisa e vocês me falam se está certo ou não.
Por que que tem essa dificuldade do líder não fazer e alguns líderes não fazer? Eu vou te falar a minha opinião. Sabe por quê? Porque esse objetivo não foi aprovado e cobrado pela diretoria ou pela empresa como um todo. Só você está cobrando. Então, se a empresa não cobrar, você vai cobrar para quê? Então, ou a empresa coloca como obrigação, e aí nós estamos tendo um debate lá na S9, a gente tem um debate. Eu falo assim, ou você define como obrigação algumas coisas, ou você não cobra. Ou assim, incentiva tal, mas deixa lá. Então, assim, é obrigação ter esse processo. Todo setor tem um processo de treinamento que alcance esse desempenho. Se a diretoria falar e cobrar isso, a coisa vai andar. Porque aí eles vão te chamar para ajudar a criar treinamento. Agora, enquanto você fica empurrando, você vai ficar empurrando uma coisa que a diretoria não apoia. Pelo menos ela não está demonstrando isso. E aí o cara não faz. Mas você pode colocar para sua equipe, né? Oi? De qualquer forma, pode ser colocado para sua equipe, eu acho. Porque, assim, por exemplo, com a minha equipe, eu fiz todo esse processo aí quer dizer, eu fiz para mim e fiz o arquivo, assim, para todo mundo também. Aquele arquivo que a gente te mostrou, do onboard. Então, eu acho que, tipo assim, o que dá para fazer é estruturar bonitinho um negócio que você pode passar para sua equipe, que é, pelo menos, o que eu faço aqui, que, por enquanto, eu acho que está funcionando bem, assim. Tem estruturado exatamente, o onboarding, ele é de 2 meses, mas desse sentido aí de fases, né? Cada fase a pessoa tem que estar sabendo de determinadas coisas e a cada fase a pessoa tem determinadas permissões. Então, tem, assim, primeira semana, a pessoa vai fazer o curso X, a pessoa vai fazer leitura de resposta aos clientes, vai fazer um one-on-one comigo, vai conversar com a equipe. Segunda semana, a pessoa tem 2 novos cursos e aí tem roleplay também. E começa a responder cliente. Terceira semana, a pessoa já tem permissão de entrar na área administrativa do sistema para ajudar a responder os clientes, porque até então ela tinha que responder os clientes só perguntando. E continua com o roleplay e tal. Aí tem alguns, quarta semana tem um teste e continua o roleplay e tem também que responder os clientes. Aí no próximo mês a pessoa tem acesso a mais uma área administrativa. Então, tipo, tem tudo escrito, assim, os custos, as permissões, aí tem alguns materiais para a pessoa ler sobre a plataforma, tem um material sobre quais são os padrões da equipe, o que eu espero que a gente espera, como que a gente espera que eles respondam aos clientes. Tem uma introdução a como que a gente usa algumas coisas aqui, né? Tipo, do sistema mesmo, VPN, por exemplo, aí tem como que eles fazem isso. Aí Então, tem tudo escritinho, isso aí facilita. o que a gente está vendo aqui é legal até depois, se a Giovana quiser ver o modelo, né? Enfim, eu acho que é uma coisa É mais ou bacana. menos isso, né? Agora, o problema que a gente está aqui debatendo, que eu entendo da Giovana, é a questão do pessoal não fazer, porque você está falando, eu sou gestor da área, eu faço. O que ela está falando, o problema é quem não quer fazer. Então, quem não quer montar a trilha do processo de integração, enfim, eu não está preocupado em fazer isso com uma qualidade, né? E aí, Então, mas isso te afeta muito? Não, é que assim, eu tô trazendo aqui uma perspectiva para a empresa inteira, onde são 300 pessoas. Na minha área, eu fazia, era igualzinho como você está falando, Roberta. Agora, quando eu falo para 300 pessoas, 12 áreas, assim, tem líder que tá com problema na área, tem que pagar incêndio, tem que bater a meta, ele não vai olhar para isso agora. Mas é a mentalidade, entendeu? E aí, esse é o desafio. Até a diretoria enxergar, porque assim, tem coisas que são obrigatórias de desenvolvimento e tal, ok. Mas não adianta só a teoria, né? Tem que ser na prática, como que isso vai descer para todo mundo. Giovana, falando nisso, eu te pergunto assim, ó, sabe o que eu vejo? Aí você pode falar para mim se tem um pouco disso nesse caso, né? Principalmente. Às vezes é assim, ó, o RH quer uma coisa e o gestor quer outra. E assim,
Aí parece que, tipo assim, eu fico me colocando no lugar do gestor. Mas caramba, igual você falou assim, tem setor que não está fazendo isso, não quer fazer, não está implantando, fica reclamando, a gente não faz treinamento, não dá valor, e aí fica aí, né, empurrando só para falar que fez, enfim. O RH, ele tem, eu imagino que às vezes ele está meio assim, a empresa coloca o RH numa posição que às vezes dá a impressão que o RH vai direcionar, então vai ter tipo um líder daqueles gestores no sentido de direcionar o que fazer no processo de treinamento, por exemplo. Então, tipo assim, olha, aqui na empresa tem que ser assim. Só que ele não dá essa autonomia para o RH. Tipo assim, ele fala, ele solta como se fosse um gestor e uma pessoa que o líder tem que parar e ouvir, né? O gerente da área vai ouvir o gerente de RH e falar, olha, tem que fazer aqui, tem que ser assim, tem que ter avaliação de desempenho. Eu sou seu líder, tipo assim, se tem um processo de avaliação de desempenho, e isso tem que ser avaliado, se isso fosse real, o gestor de RH, os analistas, enfim, o departamento de RH, ele teria que avaliar se o líder está fazendo o que a empresa quer, e daí colocar uma nota dele lá, olha, não está fazendo, por exemplo, ele não está fazendo, você sabe alguns que não estão fazendo, estão empurrando ou estão fazendo mal feito. Você vai dar uma nota baixa pro cara. E aí o cara vai ver, puta, a empresa quer e eu não estou fazendo. Então ele vai ter aquela noção de que realmente aquilo que o RH fala, ele tem que fazer, porque se é o que a empresa quer, a empresa avalia por aquilo. Enfim, seria um ciclo, né? Mas o que eu vejo é que isso não acontece. Então, assim, eles não têm essa impressão, impressão não, tem que ser realização, né? Eles não sentem que o RH coordena o trabalho deles em alguns momentos, né? E às vezes é porque a diretoria não deixou isso realmente funcionar, e não está claro isso. E aí vocês vão ficar batendo cabeça. Né? Agora, se não, o RH coordena, ou mesmo eu, diretor, estou falando o seguinte, aí que eu acho que é o mais gostoso, que é uma situação para você pensar. Muda a situação do RH ou da sua área. Fala assim, ó, negócio assim, nós somos área de apoio. Faz o que o diretor pede, o teu líder pede. Eu estou aqui para te ajudar. Treinamento, você não vai se preocupar se o cara não está fazendo treinamento. Se ele não te pede, o problema é dele. O líder que avalia ele. Se o líder não está avaliando o que faz falta isso, você está ali para apoiar, não para querer que ele faça. Você não vai colocar como objetivo do teu departamento implantar um sistema de integração eficiente em todos os setores, porque não, eu vou implantar para quem me chamar para ajudar. Aí eu ajudo e meu objetivo é, junto com esse gestor, ter um sistema de implantação eficiente. Se ele não me chamar, se ele me chamar só para dar um curso, também, então é outro objetivo. Eu ajudar a achar conteúdo para... Entendeu como muda o objetivo seu? O seu objetivo de desempenho, ele muda, assim, muda pouco, parece que é coisa, mas muda toda a postura que você vai ter com eles. Né? E aí, por isso que eu ia te perguntar da questão lá do treinamento de liderança. Né? E tem um pouco a ver com isso. Peraí, quem está querendo o quê? É você que quer que eles façam liderança ou é a diretoria que quer que eles façam liderança? Porque se for você, talvez não vai ter valor esse treinamento. Muitos vão falar assim, quem quer essa mulher? Não, eu vou voltar lá para fazer projeto que o meu diretor pediu. Eu não vou implantar a liderança que ela quer. Agora, não, se ele vê que o diretor pediu e ele está preocupado com isso e quer você para ajudar, nossa, aí você vai fazer o seu trabalho com leveza, sabe? Porque você está ajudando quem não quer se vira. Entendeu? E aí fica tudo mais fácil, porque quem quer aprende mais rápido, faz mais rápido, né? Você sabe disso. Então, como é que é isso? O que você sente? Você é assim, hoje você é apoio ou não? Hoje você é um que cobra, mas também não tem autonomia? Como que é esse negócio aí? Eu tenho autonomia e apoio da diretoria para fazer, só que eu sinto ainda que eu estou estruturando, né? Estou na fase de estruturação, porque eu já rodo já faz bastante tempo já, só que a empresa cresceu muito, né? Então eu vejo assim, beleza, com a galera que é potencial, que está no comecinho, estou construindo pipeline de liderança para a empresa. Então a gente está dando conhecimento para eles, até porque eles não têm conhecimento sobre avaliação de desempenho, como é que dá feedback, como é que faz o PDI, eles não sabem. Mas quem quer isso? A empresa. E como que ela cobra isso? Como que ela cobra em que sentido? Porque olha só, como que ela cobra eles aprenderem a fazer isso que você está querendo ensinar? Eles não cobram. Então você vai apanhar. Não, ainda tá na iniciativa individual de cada um, que cada um quer.
A questão é que eu ainda preciso fazer a ligação com a avaliação de desempenho, essas coisas todas, que eu não fiz ainda, porque não deu tempo. Quando eu começar a ter lá a avaliação de desempenho, aí a história muda, entendeu? Então, mas olha só, aí eu vou te dar uma dica ágil. Não espera fazer a avaliação de desempenho. Porque olha só, você já foi contratado para fazer um projeto. Esse projeto está ligado a uma melhoria. Se a diretoria quer realmente essa melhoria, então, em vez de você fazer um sistema de desenvolvimento, né, e ter uma avaliação de desempenho completa, que vai te demorar muito mais tempo, porque você tem 300 colaboradores, não sei quantos cargos, isso vai te consumir um tempo enorme, faz o sistema de desempenho rodar sem uma avaliação completa. Porque quando você faz a avaliação de desempenho, o que é que precisa? Para que é que precisa? Para identificar o que o cara precisa melhorar. Já registra, pula a avaliação, porque você já tem. A diretoria quer que você melhore o quê? Liderança. O que é liderança? Isso, isso e isso. Então, põe para todo mundo. Fala assim, seu projeto é melhorar isso. O que mais? Tem que melhorar o resultado do setor. Começa a fazer a gestão com que os objetivos que você já tem, não precisa definir mais, avaliar outras coisas, fazer desempenho. Não, e coloca e começa a fazer o ciclo. Então, você foi avaliado que está precisando melhorar nisso, você tem 3 meses para melhorar, ou 6, que é semestral, vai ter que prestar conta do que você está fazendo para melhorar, para a diretoria, nós vamos dar uma nota, e aí começa a entrar num ciclo que a diretoria tem que apoiar isso. Né? Se não apoiar, aí vai de novo, vai ficar. Então, como é que eu gerencio esse negócio? Não tem como gerenciar, né? Entendeu? Então, assim, implanta o ciclo já com a avaliação que vocês já fizeram, a diretoria já avaliou, fala que é que faz liderança. Sei lá, precisa ser mais caro nesse negócio aí. Enfim, a liderança tem que ir. Então, já faz o ciclo e pega o aval da diretoria. É isso que vocês querem? Entendeu? E roda ele. Não adianta você medir 10, você já sabe que 3 indicadores de desempenho deles já está precisando, já tem projeto rodando, foca nisso, não esquece de medir os outros 7, definir quais são os outros 7 de uma avaliação de desempenho. Não, pega o negócio e sai para rodar. É a cultura, você vai desenvolver a cultura de desenvolver eles, de eles prestar atenção no que a empresa quer. É muito mais importante isso agora, que vai acelerar o processo, do que ficar decidindo os outros 10, fazendo um PDI muito mais bonito, entendeu? Tem que fazer um negócio mais ágil. Sim, não, tá rodando, é porque tem a complexidade de... São 50 líderes, cada um tem uma área diferente, então... Às vezes os objetivos eles são congruentes, às vezes eles são bem divergentes, né? Então eu estou estudando quais são os temas que são realmente interessantes, ainda que eles são divididos em 4 turmas. E a avaliação de desempenho já existe. O que não existe, já existe há muito tempo. O que não existe é a leitura correta dos dados. A avaliação de liderança dentro da avaliação já existe há 2 anos que eu criei. Só que eu não, como eu mudei de área recentemente, né, ainda não fiz a análise disso. Então, assim, tá rolando as iniciativas, mas ainda sinto que tá muito solto, sabe? Ainda precisa amarrar os objetivos, mostrar resultado, esse tipo de coisa. Então, é um caminho aí. Giovana, minha dica ainda é no sistema ágil, que a diretoria vai cobrar de você a agilidade e abre mão de perfeição. Objetivo, em uma semana você fecha de 50 líderes. Como? Fala para eles escreverem. Mas eles não sabem. Quem pediu para ele o que eles têm que melhorar? O líder dele tem que saber. Ele não sabe. Pois é. Roda com o que tem. Depois você começa a treinar os caras que definem o que precisa melhorar. A definir de uma forma melhor. Entendeu? Assim, mas roda já. Definiu lá. Você vai que na hora de eles vão escrever, ele vai voltar para o líder e falar, não está muito bem claro isso. Alguns não vão nem saber conseguir escrever. Mas eles às vezes se arrumam e eles vão rodar. E eles vão melhorar algumas coisas. Entendeu? Assim, são 50. É o jeito que você tem. Ou você contrata mais gente para fazer melhor, fazer com mais perfeição, ou você faz com a ferramenta que você tem, mas não deixa de fazer. Aquele negócio, o que a gente está sugerindo, tem um programa que eu montei, que a gente está sugerindo para no máximo 30 dias a gente já começa a rodar o sistema de gestão de desempenho. No máximo 30 dias. E aí você vai ver que a língua, você vai ter muito mais, você vai direcionar melhor o que você está fazendo aí, eles vão te procurar, vai começar a fechar o ciclo, você não vai ficar empurrando, né? Tem lugar que você abre mão, né? E deixa, se o diretor dele não cobrar que ele faça o projeto,
Ok, eles que não façam. Aí depois precisa ver se o dono da empresa, né, tipo assim, o nível acima, quer que todo mundo faça. Se ele não quer que todo mundo faça, também ok, vai ficar sem fazer. E ok, mas aí vai cobrando quem quer acima, entendeu? Tipo assim, até definir o que realmente a empresa quer e espera. Por isso que eu falei de definir indicadores, né? Então, olha só, qual que é o objetivo do processo de desenvolvimento contínuo? Você falou, alcançar os resultados do negócio, tá? Só que isso aqui, para você fazer uma gestão, ele é muito genérico. A gente precisa ser mais claro. Qual que é o objetivo desse processo? Então, vamos dividir em fase. O processo de desenvolvimento contínuo, ele tem um ciclo. Qual que é? Semestral. Quais são, o que então ele tem que alcançar em 6 meses? Para você medir se ele está sendo eficiente, você tem que olhar assim, ele tem que alcançar os objetivos que ele definiu no começo, no primeiro mês. Olha só. Então, os projetos estão sendo no máximo para 6 meses. E aí você começa a avaliar. Eles estão definindo os objetivos para o semestre? Não. Então, precisa melhorar isso. Então, onde que eu começo a melhorar meu processo de desenvolvimento? Definindo melhor os objetivos, porque depois a gente não está conseguindo avaliar se alcançou, porque a gente não tem objetivo. Entendeu? Então, assim, implanta, eu defino esse objetivo. Aí vem o OKR. Exatamente, poderia ser assim. Quais são os objetivos do processo de desenvolvimento? Alcançar aí você pode até fechar 2 objetivos mais importantes definidos no primeiro mês. Aí você vai gerenciar isso. Dá para mensurar, ó, tem prazo 6 meses, tem objetivo 2, cada um tem o seu, mas vai ter, entendeu? Então você vai ter que medir. Aí você passou 2 meses, se os projetos estão evoluindo para alcançar aquele objetivo de 6 meses? Enfim, está sendo a implantação, capacitação? Tá, então beleza, tem a chance de alcançar. Aí é gestão de processo do desenvolvimento. Entendeu? Então, aqui, ó, vou até colocar aqui no rascunho, alcançar os resultados, ó. O OKR seria, por exemplo, alcançar todo mundo, né? Então, um pouquinho. Todos os líderes, tá? Por exemplo. Vamos pegar em liderança. Eu acho que tem que ser para todos os colaboradores, mas vamos pensar nisso. Alcançar os 2 objetivos definidos no primeiro mês do semestre de desenvolvimento. É só para a gente lembrar o que é. Então, assim, esse é um objetivo. Agora você consegue fazer gestão, porque você tem um objetivo claro. E aí você consegue ver onde que precisa melhorar. O que eu, como RH, tenho que melhorar? Não sei, ver por que eles não estão alcançando esses 2 objetivos. Se eles estão alcançando os 2, então começa a pôr um objetivo maior, mais desafiador. Enfim, definir melhor os objetivos. Como, por exemplo, olha só, aí chega no final, que lembra que a gente estava falando como medir o resultado do processo? Olha que legal. Como você mede se deu o resultado? Primeiro, se alcançou 2 objetivos. Aí depois, esses objetivos tinham valor agregado para a empresa? Aí você começa a ver qual que era o valor, o que eles melhoraram? Aí você começa a mensurar e fala para a empresa, nós rodamos 6 meses, você gastou no meu salário, você gastou em projeto, horas se dedicando, eles melhoraram isso. Isso aqui reduziu o prazo, custo, ou reduziu o custo, né? Então, o valor custa tanto para a empresa de lucro, mas também melhorou a qualidade disso. Isso tem valor para vocês? Valeu a pena rodar 6 meses por causa disso? Não valeu. Então, nós vamos voltar lá. E o que é que a gente tem que fazer para fazer algo de mais valor? O objetivo deles não foi bem feito? Tem que ser um negócio com mais valor agregado? Aí volta e mensura. Não, nós temos que produzir mais valor nesse projeto aqui, senão a gente está produzindo, a gente está melhorando coisas que não têm valor. Volta e reduz. Onde que é que tem que fazer isso? Na definição do objetivo. Essa é uma forma que eu vejo. E é gestão de processo, o processo de desenvolvimento. O que você acha, Roberto? Eu só estou concordando. Não, eu estou escutando aí. Então, e é por isso que eu falo que eu acho que nosso exercício agora é definir se temos um processo de desenvolvimento contínuo. Vamos voltar para a minha pergunta seria: qual é o objetivo desse processo para vocês? Aí precisa ser um objetivo mais claro, com prazo, né? Que o ciclo do processo, e aí a gente começar a mensurar para ver se esse processo está funcionando. E aí, lembra, problema é uma meta não alcançada. Aí nós vamos falar em problema. Enquanto não definir o objetivo ou a meta, não tem problema.
Então, assim, no seu caso, Roberto, qual seria o objetivo de se desenvolver? Aí a gente pode voltar numa parte de integração ou depois que já está integrado, né? Vamos pensar depois que já está integrado. Quer dizer, para que eu vou ficar estudando, treinando, contratando, enfim, pagando curso para a equipe, mandando estudar? Para quê? Qual que é o objetivo do processo de desenvolvimento no teu setor? Para mim continua sendo aquele, né? Manter a minha equipe em desenvolvimento. Mas isso não é objetivo, né? Manter em desenvolvimento não é o objetivo. Para que você quer manter em desenvolvimento? Porque o que é desenvolvimento? Não, o resultado é sempre aquele mesmo, né? Que eu acho que a gente ficou discutindo aqui. Que o resultado é que isso traga um retorno para a empresa. Qual o retorno? Temos que ser mais claro. Assim, claro que pode variar, tá? Mas vai dando exemplo, que aí eu vou te falar como que eu colocaria. Porque para ele ser um objetivo que ele se mantenha durante todo o processo. Vamos lá. O que retorno que é que poderia ser? Clientes satisfeitos que continuam fazendo parte da plataforma. Retenção na plataforma dos clientes. Então, assim, mas isso seja. Vamos melhorar. Cliente satisfeito, você já não tem? Sim, Então, mas dá para quer desenvolver? Dá para melhorar. Então, Dá para aumentar. Melhorar. Sim. Tá, então vamos lá. Qual retorno tem que dar? Aumentar a taxa de clientes satisfeitos. Então tá. E aumentar. Você tem no medidor você tem um número de onde você está para onde você quer ir? Não. Então, mas você tem medidor, né? De satisfação. Sim, mas eu não tenho porque para mim eu considero também algumas outras questões que a gente não tem ainda, por exemplo. Então, mas olha só. Você tem claro qual seria o medidor? Tipo, não precisa estar medindo, mas você tem claro como você disse se o cliente está satisfeito ou não. Então, assim, pelo que eu entendi, você tem. Pela sua fala, tipo, eu não estou medindo, mas eu sei que cliente satisfeito para mim é o cliente que não reclama. Aí eu estou vendo que tem reclamação, a gente tem que baixar o número de reclamação. O cliente que tem o uso constante da plataforma, entra praticamente diariamente, e quando entra em contato com a gente, ele deixa, por exemplo, uma review lá do atendimento. Então, aí que vem o seguinte, ó. Como que eu colocaria definir o seu objetivo do processo de desenvolvimento contínuo? Ele não está claro, ele não está completo, tá? Assim, processo, porque você está pegando um projeto. Se você focar nisso aqui, ó, você vai assim, sempre melhorar isso. Pode ser até que você trabalha sempre com esses medidores aí, eternamente. Eu duvido, mas vou te dar um exemplo. O que é projeto? Vamos supor que você vai trabalhar nesse daqui para 3 meses. 6 meses, vai. Aí, daqui 6 meses, você lembra do processo que a gente falou, é cíclico. Então, você tem que pensar em objetivos que tenham um fim. E, se possível, mensurável. Se possível. Se não for possível agora, paciência. Então, assim, pense que esse retorno que você quer tem que ser um retorno para 6 meses, por exemplo. Depois você vai revisar. É esse ainda que eu quero? Por quê? Porque você tem que ver se você chegou ou não chegou. E aí, se não chegou, chega. E aí tem uma hora e fala assim: bom, aqui eu não vou, não tem mais. Tem momentos que vai chegar que não tem mais o que fazer naquilo. Fala, eu tô apertando, vou me esforçar muito para conseguir pouco. Não vale mais a pena eu trabalhar com esse medidor, essa melhoria. Vou para outra, né? Enfim. Então, pensa assim, ó, vamos tentar escrever. Olha como que eu colocaria. Eu vou voltar mais ou menos onde que eu estava. Não tem muito como fugir, né? Qual que é o processo de desenvolvimento contínuo? Alcançar o nível de desempenho
Seria um pouco diferente, mas enfim, nível de desempenho definido no primeiro mês do ciclo. Vai. Então, assim, se eu quero aumentar a taxa, eu tenho que aumentar uma taxa de clientes satisfeitos. Faz de conta que você mensura isso. Se não é mensurado quantitativo, ok, fala é qualitativo. Eu que avalio, eu vou avaliar no final de 6 meses se aquela taxa já está satisfeita ou não. Eu tenho que alcançar aquela taxa, tem que ter fim esse projeto. Então, assim, esse seria alcançar o nível de desempenho definido. O nível de desempenho, ou os, né? Então, tipo assim, não sei quantos você vai colocar, ou os níveis. Se você coloca como isso, aqui, ó, esse seria o OKR do seu processo de desenvolvimento. Mas vai mudar a cada ciclo, vai ser um objetivo diferente. Então, você já está considerando isso. Está considerando que tem prazo, que o ciclo aqui é 6 meses. E aí volta, então, beleza. Vamos ver se um teste, se isso aí está te ajudando. Agora, qual que é o problema? Você tem algum problema no processo de desenvolvimento? Aí a pergunta é, você está deixando de alcançar o nível definido no ciclo de 6 meses? Você vai responder para mim assim, agora eu nem comecei a fazer isso, porque eu nunca medi, não defini que é para 6 meses. Então, ok, esse é o primeiro passo. A gente implantar, o que tem que melhorar nesse seu processo? Ele ser implantado um processo cíclico com meta, com prazo, para você avaliar se o processo está dando certo. Uhum. Primeiro passo. Então, assim, vamos lá. Aqui, antes do primeiro passo vamos discutir aqui. Nós estamos no laboratório para te ajudar a melhorar isso aí. Aí vem, qual é o problema do processo de desenvolvimento? Vamos abreviar. Aí você vai assim, eu não consigo avaliar o processo de desenvolvimento, né, para esse objetivo, porque eu ainda não tenho ele implantado. Por quê? Porque não está implantado. O que não está implantado? Não tem prazo, no projeto não é para 6 meses, enfim, eu preciso ajustar. Né? Então, qual que é a primeira solução? Né? Implantar. Ou seja, não consigo avaliar, por quê? Eu vou ter que ser mais caro, porque não está implantado é o contrário da solução. Porque não tenho indicador para objetivo para 6 meses. Por isso que eu não consigo avaliar. Né, para te responder qual que é o problema, porque eu não tenho objetivo claro para 6 meses. Para 6 meses. Aumentar quando? Você vai ficar aumentando 10 anos, você não vai saber se é o seu objetivo. Você não tinha objetivo claro, vai ficar aumentando. Foi bom? Não sei. Porque eu não tinha objetivo fim, estava genérico. Entendi. Então a gente aí não consegue discutir no laboratório qual é seu problema real, porque você não tem um objetivo real. Uhum. O que você acha disso? Não, eu entendo, isso que você está me falando também. Eu só acho que, assim, no meu momento atual, é um pouco difícil, porque eu não vejo como que eu tenho um problema, entende? Então a gente está perdendo tempo. E pode ser. Pode ser verdade. Então, tipo, lembra do teu PDI que a gente começou a fazer? Se isso não é um objetivo, tira de lá, vai fazer outra coisa. Não vamos fazer reunião de TD, vamos fazer reunião de outra coisa. Porque a gente tem que focar em problema que é relevante. Se não é um problema relevante, e aí, claro, é igual na startup, tem lá um negócio que fala assim, você tem que criar dor para o cliente, você tem que criar problemas, soluções que resolvem a dor do cliente. Às vezes não é dor, e aqui talvez a palavra não seja problema, talvez a palavra seja oportunidade. Então, às vezes, não tem problema no meu setor, só por causa disso eu não vou me desenvolver? Não, eu vou focar no que é mais oportunidade. Oi? Eu acho que talvez seja essa mentalidade, porque, assim, realmente como um problema eu não vejo. Então, mas Ragon, eu acho que a gente precisa dar uma concluída. Eu tô precisando dar uma concluída já aqui. Se não tem problema no teu setor, não precisa desenvolver. Não. Não, mas eu não quero só me desenvolver para resolver problema, eu quero para oportunidade. Então volto para a pergunta, qual que é a oportunidade? É melhorar o quê? Para quê? Né? Aí volta para o objetivo. Não fica criando um projeto sem ter um objetivo que é um objetivo
problema, entre aspas, que a empresa queira resolver, você queira. Aí esse vai ser seu problema. Um problema que não que está ruim, é que o problema é que você quer melhorar. Então vira um problema porque você está abaixo do seu nível de desempenho, entendeu? Uhum. Então é isso. Vamos lá. Vamos trabalhar. Boa, E eu ainda tô sem internet, preciso resolver isso. Vamos lá. A gente vai se falando então, depois a gente vê. Giovana, desculpa, eu não tava aparecendo a câmera que na verdade a Roberta não tá com câmera, né? E eu até achei que você não falou mais nada, sumiu, mudou, e eu achei que você tinha saído. Agora que eu entrei na câmera. Não, vocês estavam aí, eu só estava escutando. O que você acha disso? Bom, Roberto, você precisa sair, a gente vai fechar aqui. Eu queria ver a Giovana. Perdão, Giovana, porque o Skype ele mostra quem tá falando e ele só mostrou a foto dela aqui, ó. Não, sem problemas. O dela aqui. O que você acha disso tudo que a gente tava falando? E, Roberta, fica à vontade, enfim, vamos encerrar. Beleza, O que você acha? gente? Não, assim, foi interessante, mas muita informação, entendeu? Muita coisa, agora eu preciso dar uma refletida. Isso. O fato que você está falando sobre os objetivos faz todo sentido e tem que ter os objetivos, então o que eu estou pensando é em relação aos programas de liderança, primeiro, os objetivos disso, porque é o que está faltando, são as pontas soltas. E como eu tô lidando com a empresa inteira, é uma conquista de cada vez, sabe? Tem muita coisa para fazer. Mas se eu conseguir pelo menos ir amarrando aos poucos, aí eu vou construindo. Então, para mim foi importante para trazer as reflexões. Por isso que eu até fiquei quieto, porque eu estou escrevendo aqui o que a gente está conversando. Bacana. Que bom. É bom, é isso aí. O negócio nosso é refletir. E eu concordo. Bom, ser autodidata, né? Igual eu, a Roberta, enfim. Você precisa, igual você falou, preciso parar para concluir, né? Pega esse monte de informação, né? E tenta fazer algumas conclusões que já vão te ajudar a ser mais eficiente amanhã. É isso. E assim, eu me coloco à disposição, se quiser, para a gente aí, a gente pode abrir também de novo para os outros, mas discutir como colocar esse objetivo ligado ao seu treinamento. A gente concluir dentro dessa linha. Você pensa nisso, pensa em tudo que a gente conversou. O que você acha? Vamos concluir junto, tipo assim, como você chega nesse objetivo? Qual seria o seu objetivo? Ok, vamos lá. Para mim é legal, isso tudo para a gente vai falando em conceito aqui, e vocês vão trazendo uma realidade que vocês estão implantando, eu adoro isso, então para mim está dentro, tá bom? Legal. Beleza, então. Eu acho que isso que a Giovana falou faz sentido também. Eu preciso também de um tempinho aqui para pensar, até essas perguntas suas, Ragonha. Honestamente, às vezes as perguntas ficam assim, ai, não sei a resposta. Pois é. Então, mas é para pensar, e não é aqui que a gente, assim, numa pressão eu falando, não vai conseguir responder. Precisa parar e responder, se você quiser. Eu acho que se vocês é legal fazer esse exercício, tenta responder essas perguntas que não ficaram claras, porque vocês vão ver que você vai começar a ser mais eficiente. Né? E se quiser fazer o laboratório para a gente discutir como responder, vamos discutir junto. Fala, mas eu pensei, mas eu tenho dúvida. Esse é o jogo, e aí nós estamos desenvolvendo, que é o objetivo desse encontro, entendeu? Beleza? Como disse a Giovana, muita informação. Fecha a fonte, chega. Não falar mais nada. Mas Quando vocês são igual eu, quando eu tenho muita coisa assim, tipo câncer, que gera até um estresse. Ou tem duas saídas. Num caso como esse, eu paro e nem vou fazer outra coisa, eu paro uns 10 minutos e começo a olhar para já aproveitar que o negócio está na mente. Ou não, se eu já me estressou, eu vou pôr a cabeça em outra coisa e daqui a pouco eu volto para depois dar uma organizada naquilo e concluir. É assim que vocês fazem também? Sim. No caso, eu tô escrevendo já. Então. Eu também. Tem hora que eu consigo fazer quando. Falo assim, agora eu vou concluir. Paro, mas tem hora que minha cabeça já está tão fervendo que eu preciso fazer alguma outra coisa, tomar água, enfim, fazer e depois eu volto, eu termino. Boa, Giovana, boa, Roberto, obrigado. Obrigada. Valeu, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Valeu. Até, um abraço. Ótimo dia para vocês.